Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre os nossos traumas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso e o que que a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, tem a ver com isso, tá? Então, vamos abrir um pouco o tema. Meu nome é Rosa, eu começo me apresentando. Trabalho com terapias somente com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que ela tem o propósito, ela tem o objetivo de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Então, dentro dessas emoções que nós reprimimos, contém os nossos traumas, situações de maior ou menor intensidade que nos traumatizaram, que nos causaram um impacto emocional. E a gente acaba armazenando, acaba guardando, reprimindo essas emoções. E elas ficam no nosso corpo, são invisíveis e causam um senhor estrago. Dentro desses traumas contém abuso, assédio, rejeição, abandono, luto, violência física, verbal, qualquer situação traumatizante, a gente armazena isso, guarda, reprime, e aí a gente vai mudando totalmente a nossa vida. Então, eu vou falar um pouco mais, em 5 minutos, o passo a passo dessa ferramenta. Você pode, sim, fazer sozinho, ou entrega para um terapeuta capacitado que utiliza essa ferramenta, EFT. Em 1 hora você consegue purificar essa cena, limpar essa cena em 1 horinha só, não mais que isso, tá? Que mais? Você precisa de uma cena, tá? Uma cena de dor que você viveu no passado, seja ontem, semana passada, mês passado, e desde a gestação você consegue limpar essas emoções que nós reprimimos, tá? Você consegue fazer sozinho, como eu disse, e aí você, ao encontrar essa cena de dor, você vai avaliar essa cena, você vai fazer algumas perguntas referente à cena e referente às emoções que você sente quando você conta essa cena, tá? Quando você olha para essa cena, você observa ver se você tem, se você está fora. Se nessa cena estiver muito colorida, você estiver dentro da cena, é que contém nessa cena muita carga emocional negativa, tá? Quando você conta essa cena, essa situação de dor que está contida nessa cena para você mesma. Qual é o nome da emoção que você sente? Dê um nome para ela. Raiva, ódio, dor, é, tristeza, decepção, mágoa, inveja, pena. Seja qual for o sentimento, não tenha medo das emoções. Você vai limpar elas, elas vão dissolver, diluir, vão zerar, você vai ficar em paz. Esse é o objetivo, tá? Encontrou um nome, deu um nome para ela, tristeza que seja, tá? Eu vou dar um exemplo agora. Aí, essa tristeza, você vai encontrar essa, quando você conta essa cena de dor, observe o nome dessa emoção tristeza, aonde ela está no seu corpo. Quando você estiver contando, aonde ela está, nó na garganta, uma vontade de chorar, dor de cabeça, procure no seu corpo aonde está essa emoção. Observe, é uma questão de observação, tá? Aí encontrou no seu corpo, é um aperto no peito, uma vontade de chorar, tá? Então, primeiro você encontrou a emoção no corpo, que é a tristeza, o exemplo. Ela está no corpo, ali, um nó na garganta, uma vontade de chorar. Aí você vai graduar essa intensidade dessa emoção no seu corpo, de 0 a 10. Sempre vai estar muito intensa quando começa a limpeza emocional, tá? Então, sempre dá um 10 ali, um 9, está muito intenso, está muito forte. Aí, então, você encontrou o nome da emoção, você encontrou no corpo a emoção, o que, que ela causa no seu corpo, essa emoção, e graduar a intensidade dela. Você vai fazer essas mesmas perguntas nesse processo de 1 hora de limpeza emocional. Aí você vai, em seguida, você vai para a fase de preparação. A primeira parte da fase de preparação é aqui no ponto de karatê. Ela é construída por você, relacionada à cena que você está trabalhando. A segunda parte dessa limpeza emocional, dessa frase de preparação, é uma frase de repetição e perdão, tá? Então, quando você se perdoa e aceita essa limpeza, essa situação, você consegue fazer a limpeza emocional mais rápido. O perdão e a aceitação é mais rápido. Por exemplo, vamos lá, faz de conta que eu tenho 5 anos e estou fazendo uma limpeza emocional de uma cena que eu vivi
lá na minha infância e eu presenciei meu pai e minha mãe brigando, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Mesmo que eu lembre dessa cena, que eu estava no meu quarto, ouvi meu pai e minha mãe brigando, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja vendo nessa cena o meu pai e minha mãe brigando, eu estou muito triste com isso. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo lembrando dessa cena, estou sentindo a tristeza no meu corpo. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. O perdão e a aceitação é fundamental, tá? Aí o ponto do karatê, você fez três vezes essa frase de preparação. A primeira parte voltada para a cena, a segunda parte de perdão e aceitação. Terminou essa frase de preparação, você vai para os pontos. Quais são os pontos? Topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da clavícula e na altura do sutiã. Esses pontos, quando você estiver olhando para a cena, eles vão purificar, eles vão deixar a sua emoção mais em paz. O propósito desses pontos é purificação, limpeza, eles vão transmutar, purificar, você vai ficar mais leve, tá? Olhando para a cena, você vai contar, se ela tiver começo, meio e fim, você conta começo, meio e fim. Se ela for uma cena parada, você fala da emoção parada, da cena parada e mais emoção do seu corpo, tá? Por exemplo, eu lembro que eu estava no meu quarto e eu estava lá brincando. Quando eu vi o meu pai e minha mãe brigando, olha os pontos e eu contando a história do começo ao fim, tá? E eu fiquei muito triste. E ao lembrar dessa dia, eu sinto tristeza. Eu estou sentindo a tristeza agora no meu corpo. Estou sentindo tristeza agora, tristeza agora, tristeza agora, uma tristeza. Esses pontos vão acalmar essa tristeza, tá? E aí, olhando para a cena, você vai falando tudo o que aconteceu naquele dia. Aí eu fui lá na porta, fiquei vendo os dois brigando, fiquei triste. Eu lembro como se fosse hoje, uma tristeza muito grande. Estou sentindo a tristeza no meu corpo. Você vai fazer 3 rodadas. Vai parar, vai avaliar a cena de novo. Qual intenso que está essa tristeza? De 0 a 10. Ah, foi para 8. Não abaixou muito, não, foi para 8. O propósito dessa limpeza é você zerar ela, até zerar ela, tá? Até você limpando, avaliando, até zerar. Quando você zerou, como que fica o final da cena? No final, você vai distanciar da cena, assim, você vai estar distante dela, as pessoas vão estar distante, ela vai estar desbotada, sem cor, cinza, desbotada, perdeu a cor, você vai estar distante, e virá um perdão natural. Surgirá, você vai perdoar, se perdoar, vai perdoar a cena e perdoar as pessoas contidas na cena. Detalhe, quanto mais pensamentos negativos vierem em relação às pessoas que estão contidas na cena, quando tudo que surgir, todos os pensamentos que surgirem, vá falando e vai tocando, tá? Fale tudo que é na mente, não guarde nada. Por isso que é limpeza. Tudo de pensamento negativo, você fala tudo, põe tudo para fora, você vai estar limpando isso. Aí você vai estar distante, a cena vai estar desbotada, virá um perdão natural. Por que o perdão natural? Porque você retirou a carga, a informação negativa dessa cena. Então, virá um perdão natural. O perdão natural virá porque a sua real natureza, a sua verdade absoluta é paz. Você é amor. A base, a sua essência é amor, é paz, é harmonia, é alegria. Essa é a sua essência. Essa é a sua verdade absoluta. Então, aí você vai estar limpando, você vai estar em paz referente a essa cena, tá? O que pode acontecer muitas das vezes? O que pode acontecer é, você terminou a cena, você está em paz ali com a situação, com as pessoas, mas ainda tem um desconforto. O que que acontece? É porque a sua mente já está trazendo uma outra cena de dor referente a essa, ou o pai, ou a mãe que você guardou, uma emoção que você reprimiu. Porque a gente reprime diariamente muitas emoções e a gente não se dá conta disso. Aí a sua cena virar uma outra cena, o que que você vai fazer nessa hora? Você vai anotar. Anote num caderno, numa folha, todas as cenas de dor que você está lembrando. 1 hora por dia, nem menos, meia hora, você vai limpando uma por uma. Você vai sentir o seu corpo mais em paz, você mais criativo, mais produtivo, mais empolgado, mais alegre, mais feliz.
entende? E você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, tá? Esse é o propósito da limpeza emocional e EFT. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os nossos traumas, um pouco mais sobre os nossos traumas. Eu sempre falo deles nos vídeos, das emoções, mas eu vou falar um pouco mais, dar uma ideia geral sobre o olhar da limpeza emocional, tá? Eu fiz por 5, 6 anos, todos os dias, essa limpeza emocional, tá? Então, entre os livros do Eckhart Tolle, do 100, o Curso em Milagres, tem um outro livro da Rhonda Byrne também, O Maior Segredo. Então, contribui muito com essa limpeza emocional. Quando a gente está fazendo essa limpeza, ter esses livros, principalmente do Eckhart Tolle, tá? O Poder do Agora. Ele ajuda muito, porque a limpeza emocional, ela vai dissolvendo os medos e é como se fosse um caminhar, você consegue ir a mais adiante, você não tem mais medo de limpar, tá? Porque você vai ouvir pensamentos negativos, vozes, resistências, que são só energias, que contêm informação, mais nada, tá bom, gente? E os livros ajudam muito com isso, tá bom? Então vamos lá. Abrindo o tema. Nossos traumas. Eu coloquei aqui, ó, tudo que é esse amarelo é o nosso subconsciente, tá? É onde fica armazenado todas as nossas experiências negativas. Então, os nossos traumas, eles ficam no nosso subconsciente, tá? E o subconsciente é só emoção, tá? É só emoção. Desde raiva, medo, fica tudo ali nesse amarelinho aqui, ó. Fica tudo ali, registrado as nossas experiências traumatizadas, desde maior ou menor intensidade. Tudo que é negativo fica ali. Tá? Os positivos também, mas não vem ao caso agora. Limpeza emocional, a gente vai focar mais no negativo. E fica ali, armazenado, tá? Então, vamos lá. Desde a intensidade maior de abuso, estupros, assédios, ou menor intensidade, uma decepção que você teve com uma pessoa, uma desilusão amorosa, entende? Um relacionamento não bem sucedido, por que que acontece isso? Essas respostas mais profundas, você só vai ter que vem de dentro de você durante o processo da limpeza emocional, tá? Fazendo todos os dias, a resposta virá para você, tá? A gente mesmo fora, a gente não consegue dar essas respostas. Todas as respostas que você tem das suas questões estão dentro de você. No processo de limpeza emocional, as respostas virão para você, você vai conseguir entender melhor. É como se fosse um quebra-cabeça, você vai montando o quebra-cabeça das suas experiências, você vai entendendo melhor por que aconteceu isso, por que você conheceu aquela pessoa, por que aquela pessoa fez isso para você, entende? Você vai entendendo melhor. Então, vamos lá. Ela fica no inconsciente, os nossos traumas, todos ficam ali no inconsciente, tá? Fica armazenado. O nosso inconsciente é pura emoção, tá? E essa emoção, ela fica no corpo, tá? Então, caso você tenha um mal-estar, tenha um trauma de abuso, de assédio, você foi no psicólogo, mas ainda existe, quando você conta essa história de abuso, assédio, ainda sente o mal-estar, esse mal-estar, essa emoção, ela fica no corpo. É uma emoção que fica ali constante, junto com você, 24 horas do seu dia. Essa emoção negativa, tá? Então, fica no inconsciente. São só energias. Tudo isso aqui são só energias, gente. Energias que contêm uma informação. Só e mais nada. Essas memórias que nós temos, que nós guardamos, são só energias. Então, você vai purificar essas memórias, purificar essas energias, só. Só que essas energias contêm informação do seu trauma. E muitas das vezes, elas falam, elas contêm nela emoção, elas reagem, semeiam, entende? O Eckhart Tolle, no Poder da Agora, ele fala isso, um pouco mais sobre isso, tá? De entidades, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas não é para amedrontar, gente, são só energias, mais nada. Diante de uma situação que você viveu. Sabe o fita cassete, para quem é mais antigo, que gravava uma música, uma situação? Então, são só energias que gravam a situação que a gente vive até agora. Está gravando uma situação que a gente está vivendo. É como se fosse um gravador, tá? Mas são só energias. E a gente consegue purificar,
experiência traumatizante, tá? E aí contém uma. E essa experiência de trauma, ela está ali no seu inconsciente, elas contêm uma frequência. Por exemplo, um abuso que você sofreu, tá ali, o abuso que você sofreu. Qual a emoção que você sente do abuso? Ah, medo, culpa, ódio, fica ali. Esse medo, esse culpa, esse ódio contém uma frequência, uma intensidade. No caso, baixa frequência. Então, existe uma informação de baixa frequência que está no seu inconsciente, tá? Diante desse trauma. Aí, como eu sei? Como que eu vou saber se é de baixa frequência? Quando eu conto esse trauma para você mesmo, para mais ninguém, para você mesmo, você vai sentir uma tristeza. A tristeza é baixa frequência. 20 Hz, 30 Hz, baixa frequência. Tá? Então, você está contando, está sentindo algo desconfortável, negativo. Porque a sua verdade absoluta é a harmonia, é a alegria. Essa é a sua verdade absoluta. E aí você vai contar, e você sabe que é uma frequência de medo, de culpa, de raiva, esse abuso, o assédio que você sofreu. E dentro disso, dessa experiência de dor, que contém baixa frequência, um trauma só. Existe uma lei dentro dessas energias, dessas emoções que nós reprimimos. É a lei da ressonância. É a lei do semelhante atrai semelhante. Então, nossos traumas, que é um e por consequência virá outro, pela lei da ressonância, ele vai sintonizar energias semelhantes a ele, situações semelhantes a ele, pessoas semelhantes a ele. Então, nós vamos atrair como um imã, semelhante atrai semelhante, a lei da ressonância, como um imã, você vai sintonizar, vai focar em situações alinhadas àquela experiência que você viveu. Então, a experiência virá para você, pessoas virão para você alinhadas às suas experiências. Então, muitas das vezes, você vai sintonizar pessoas alinhadas ao seu valor total da sua frequência, com a sua experiência de vida, para confirmar tudo aquilo que você acredita. Então, você vai acreditar como verdade tudo aquilo que você viveu, porque você atraiu essas experiências para você. Lei da ressonância, tá? Aqui embaixo escrito, lei da ressonância. Não dá para ler, mas é as nossas experiências atraem como imã situações alinhadas à nossa. Então, o trauma tem uma informação, uma frequência, um imã, por semelhança, você vai atrair, vai olhar pessoas e situações que virão para você, tá? Aí você vai fazer escolhas alinhadas a essas frequências, tá? Então, você vai acreditar que você escolheu, e é natural essa escolha, gente. A gente pensa que é natural, e é normal, tá? E aí a gente escolhe pessoas, situações alinhadas com o que a gente tem guardado, as situações que a gente tem, a frequência que a gente tem guardado, tá? E aí a situação vai, você vai escolher a situação, você vai escolher as pessoas, observe as suas reações. Elas serão reações reativas. Você vai ficar irritado, nervoso, desconfortável, você não gosta daquela pessoa, porque ela está levantando, fazendo levantar, ressoando alguma coisa que você tem lá na sua mente. Aí você vai julgar a pessoa, vai condenar a pessoa, vai criticar a pessoa, entende? Aí que vem o julgamento, a crítica e a reclamação, porque ela está levantando algo desconfortável que tem lá atrás no seu inconsciente, tá? E aí, o que vai acontecer? No julgamento e na crítica e na reclamação, você vai alimentar essas experiências, alimentar essas energias. Você vai fortalecer essas energias. Você vai dar comidinha para elas. Você vai dar alimento para elas. E essas emoções negativas, você julgando, condenando, criticando, é um alimento que você está dando para elas. E aí, o que acontece? Não vai nada para o outro. Pode ir até para o outro, tá? Pela lei da ressonância, o outro pode aceitar. Mas, vindo para falando sobre você, quando você reclama, observa, só observa. Quando você reclama, quando você julga o outro,
quando você critica o outro ou a si mesmo, você vai estar criando um mal-estar no seu corpo. E aí você vai estar fortalecendo, alimentando aquela mentira, as experiências que você viveu. Em última instância, é uma mentira, mas você vai estar alimentando os seus traumas, dando comidinha para os seus traumas. O seu corpo vai ficar mais negativo, mais desconfortável. Por acumulação, aí é acumulativo, futuramente virá, vai desencadear doenças, distúrbios, neuroses, uma percepção negativa do mundo, de si mesmo, das pessoas, entende? É cumulativo isso, tá? Não é de uma hora para outra. Vai acumulando isso em você, porque você vai dando verdade àquilo que você viveu, tá? Essas experiências, esses traumas, eles atraem, que está aqui, o abuso, o assédio, uma série de pensamentos negativos. Atraem desconforto, uma emoção negativa no corpo e atrai uma série de pensamentos negativos. E você pensa que o mundo é mau, as pessoas são más, você sempre vai estar se tendo uma percepção negativa do outro, e em última instância, em primeira instância, você vai ter uma percepção negativa do outro, vai querer se afastar do outro, que o outro faz mal, o outro só reclama, o outro não é bom para você. Mas quando você der uma limpeza emocional de 1 ou 2 anos, assim, você vai ter uma visão melhor de tudo isso, tá? Você vai entendendo melhor tudo isso. Atrai pensamentos negativos. O que mais? Emoções no corpo, um desconforto. Todas as emoções estão ali no inconsciente, desde a alegria falsa até o medo, insegurança da outra pessoa, o desconforto que você tem da outra pessoa. Por que que você se irrita fácil com o comportamento de outra pessoa? São suas emoções esperneando. São suas emoções querendo se alimentar. Quando você se irrita com o sapato de salto da outra mulher, quando você se irrita com o comportamento, com a voz, entende? São suas emoções querendo se alimentar. A irritação é isso, tá? São suas emoções negativas querendo espernear, querendo esbravejar, querendo que você bote a boca no trombone e grite. Repara bem, quando você grita, quando você bate a mão, quando você fica nervoso, estressado, briga com outro, você fica mais calmo. Repare bem, não é porque você botou para fora. Quando você irrita, briga com o outro, esperneia, esbraveja, condena o outro e você fica mais calmo. Ai, que alívio. Não é isso. Então, suas emoções se acalmaram, você deu alimento para elas, você fortaleceu elas. Aí elas se acalmam. Aí, de tempos em tempos, elas vão se levantar e vão querer se alimentar, esperneando, gritando, acreditando que o outro é mal, que o outro te faz mal, entende? Isso é tudo que acontece com os nossos traumas, tá? O que mais? Emoções que estão no corpo projetam pessoas em situações. Então, os nossos traumas, todos os nossos traumas que estão aqui, eles criam projeção. Então, eu tenho um desconforto aqui, por exemplo, no meu caso, o meu trauma foi logo no nascimento. A hora que eu nasci, meu bracinho se deslocou. Entende? Foi o primeiro trauma. Nos 3 meses, teve outro trauma intenso. Nos 6. E aí desencadeou trauma atrás trauma, porque eu fui sintonizando situações e pessoas e foram chegando na minha vida mais situações negativas. É natural, tá? E aí eu fui criando, até a adolescência, eu fui fazendo escolhas negativas. E aí, essas experiências, o que eu ia fazer? Percepções, escolhas, decisões, comprometidos. O que eu ia falar sobre escolhas, decisões? Essas experiências que tem fazem a gente, eu não lembro da palavra que eu estava usando, fazem a gente, é uma percepção, projeção, faz a gente projetar fora. Então, todas essas experiências que eu tive na adolescência, principalmente na adolescência, na infância também, me fazia projetar fora. Eu julgava outra pessoa, eu condenava outra pessoa, eu criticava outra pessoa. Tudo estava fora. As minhas emoções, os traumas que eu passei,
me condicionava a projetar para fora. Então, eu consigo olhar para o outro e ver negatividade no outro, ver erro no outro, mal-estar no fora. O mundo é mau, meus pais são maus, tudo é mau, porque eu tenho uma carga emocional negativa no meu inconsciente e me faz projetar fora todas as experiências de dor. Eu era mal, eu me sentia péssima, eu me sentia um zero à esquerda, nada que comigo dava certo, o outro é mal. As pessoas vinham na cara dura, acontecia, as pessoas vinham para até adulta mesmo, gente. As pessoas vinham e criavam uma situação de mal-estar na minha vida, na maior cara de pau, mesmo eu estando consciente disso. E o que que é isso? São as nossas emoções que sintonizam e aí atraem, e aí a gente acaba projetando fora esse mal-estar, a gente acaba julgando o outro, condenando, aí a pessoa vem e acaba criando caos na nossa vida, entende? É um ciclo que acontece negativo com esses traumas que a gente tem, a gente acaba projetando, julgando, condenando. Quando eu comecei na limpeza emocional, ou quando eu comecei com o autoconhecimento, antes de conhecer o EFT, eu lembro que chegava muito para mim, não julga, não reclama e não condena. Quando a gente julga, reclama, condena, a gente alimenta essas emoções negativas, nossos traumas, dá comidinha para eles. E eu parei de fazer isso. Eu parei de julgar, parei de reclamar. E aí, numa roda de conversa, eu ficava muda. No começo é completamente desconfortável. Eu ficava muda, eu não reclamava. Aí as coisas foram começando a melhorar, meu corpo foi ficando mais em paz, porque a emoção negativa, eu fui parando de dar alimento para essas emoções negativas. E aí, com o tempo, ainda eu parei de reclamar, mas as situações negativas ficavam em minha volta. Foi aí que eu comecei. Por isso que eu fiquei durante 6 anos, todos os dias, 1 hora por dia, eu fui limpando cena por cena de dor, de maior ou menor intensidade. Desde uma decepção na escola, uma visão, um medo que eu tinha das professoras, desde o bullying que eu sofria na escola, da vergonha que eu tinha de apresentação na escola, relacionamentos com meu pai e minha mãe, uma frase que minha mãe disse, uma frase que meu pai disse, e eu entendi de uma forma negativa, e abuso, assédio, tudo isso eu experimentei, sofri isso nessa vida. Eu fui limpando uma por uma. Todos os pensamentos negativos referentes a essas cenas se dissiparam. O meu corpo foi ficando mais leve, mais em paz, porque as emoções negativas que estão contidas dentro desses traumas, elas foram purificando, foram ficando mais leves, mais suaves. Então eu lembrava da situação, eu podia contar à vontade, que eu não ia sentir nada, eu ia ficar em paz, entende? É esse o propósito da limpeza, te deixar mais em paz, te deixar mais alinhado, mais confiante, mais seguro. Você resgata naturalmente o seu amor próprio, a sua autoestima. Você começa a se aceitar mais, se amar mais, se perdoar mais. Tem uma coisa que eu coloco nos meus posts assim: eu me perdoo e sou perdoada. Porque você vai entender por que acontece essas situações na sua vida, por que aconteceu isso e por que acontece na vida de outras pessoas. Então, daí você vai entender, você vai se perdoar mais. Então, o perdão será muito mais presente na sua vida. Então, eu me perdoo e sou perdoada. Perdoada por quem? Pelo seu ser divino, pelo eu maior, pelo infinito, pelo eterno, por Deus, pelo divino, pela divindade. Porque ele tem um amor infinito, incondicional, eterno por você. Ele tem um amor infinito. Você é um com esse amor. Você é um com essa paz. Você é um com essa alegria. Só que não é uma limpeza só que você vai. É um processo de limpeza. A gente tem que passar por um processo. No meu caso, eu paguei o preço por 6 anos, porque o meu primeiro trauma foi ali na gestação. Um trauma, deslocar o bracinho de um bebezinho. Eu, no caso, na época, eu senti dor, chorei, eu senti aquela dor quando eu fui limpar, chorei muito, a bebezinha, chorei muito, e aí fui desencadeando e fui limpando todos os traumas. Aí a tendência é você ficar mais alinhado, mais
com o todo, com a fonte. Você faz escolhas mais positivas na sua vida. Você não faz mais escolhas baseadas nas suas experiências negativas. Você consegue sintonizar mais, utilizar da sua intuição. Aí a sua intuição é um com o todo, com a fonte aqui, ó, esse lugar aqui do todo, a fonte, a consciência. Aí você passa utilizar mais a sua consciência. O propósito final mesmo da sua limpeza, o rumo, o caminho, é você utilizar mais a sua consciência e o inconsciente, o incondicional, o infinito, o eterno, entende? É você estar mais alinhado, mais presente, mais feliz. O Eckhart Tolle, ele fala isso no livro. Você fica mais consciente, mais presente, mais no agora. Você fica na alegria do agora, na consciência do agora. E a sua alegria será uma alegria natural. Não será uma alegria das emoções do ego. O que é a alegria das emoções do ego? São quando você faz sarcasmos, você faz piadas do outro, você ri pela desgraça do outro, você ri porque não deu certo na vida do outro. E você está vendo que o outro ficou triste, mas você ri mesmo assim. E eu já fiz isso e faz, é natural isso a gente fazer, tá, gente? É natural isso. É um processo de limpeza. Você vai tendo mais consciência quando você tem que ter muita percepção. Porque tem pessoas, no meu caso, eu conto sempre aqui quais minhas tristezas. Eu lembro que quando eu tinha os meus traumas, e acontece uma série de situações negativas, eu dava aula para educação infantil para crianças. Então, eu vivia pegando piolho, eu vivia me machucando, eu vivia caindo em posto de gasolina, eu vivia tropeçando, entende? Piolho não parava, não saía da minha cabeça. Então, eu conto isso, mas como forma de humor, para rir, como bom humor. Então, eu estou partilhando da minha alegria com vocês, porque eu já estou curada com isso. Então, eu partilho uma experiência minha com vocês e a gente vai rir disso, entende? Isso é partilhar, estar consciente, e para mim isso não faz diferença, não causa dor nenhuma. Então, eu estou partilhando a minha tristeza, entre aspas, com algo que eu estou bem, mas com as pessoas. Então, eu estou partilhando rir com os que riem, entende? Você vai rir com a pessoa que está rindo de si mesma. E está tudo bem, não está levando a sério isso. Agora, rir do outro com sarcasmo, você está vendo que o outro está triste, você está vendo que o outro está mal, você está vendo que o outro não gostou da situação, está batido, ficou sério, mas mesmo assim você ri. É o rir sarcástico, é uma alegria sarcástica, tá? Que mais? O problema é acumulativo. Então, o trauma que a gente tem na infância é acumulativo. Ele vai sintonizando mais situações de trauma, de dor, você vai atraindo mais situações de dor, de trauma, e vai acumulando isso nas suas experiências negativas. As emoções vão ficando no o seu corpo vai ficando, vai mudando completamente, vai ficando mais, vai atraindo situações e doenças, tá? Visão de mundo negativa, medo das pessoas, medo das situações, julgando, condenando, se sentindo mal com tudo isso, tá? E se eu não limpar, Rosa, o que que vai acontecer? Você vai ficar com essas experiências, você vai embora, levar essas experiências e tá tudo certo. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai acordar, você vai despertar. Esse vídeo é para despertar isso. E aí você pode fazer o quê? Colocar consciência, esse rosa, colocar consciência no seu dia a dia. Colocar consciência nas situações que chegam, colocar consciência nas pessoas que chegam, colocar consciência nas emoções que você sente diante das situações. Quando você coloca consciência nas suas emoções, quando chegam na sua reatividade, quando chega para você, quando você fica mais reativo, observa as suas emoções. A hora que você colocar consciência nas suas emoções, as suas emoções vão dissolver na hora, instantaneamente. Você vai estar fazendo uma limpeza emocional na hora. Por exemplo, gente, você acabou de brigar com alguém, você vira as costas, vai vir um monte de pensamentos negativos em relação a outra pessoa. Ao invés de você dar atenção aos pensamentos negativos que virão naturalmente, natural, tá? Você vai falar que é natural isso, e é. Referente a outra pessoa, observa as suas emoções no corpo após uma discussão,
após uma reunião. Observa as suas emoções. Coloca a consciência, esse rosa, nas suas emoções. As suas emoções vão, ó, naturalmente. Observa as suas reações. Você vai diminuindo, vai ficando cada vez menos reativo, menos negativo, porque você está colocando a consciência. A consciência é a paz. A consciência é a paz, tá? Quando você coloca a consciência, ela é a pura paz. Aí ela vai suavizando essas emoções, você vai ficando menos reativo. Observe, é o que o Eckhart Tolle fala no livro dele, No Poder da Agora. Fique mais presente, fique mais consciente, tome mais consciência das suas decisões, tome consciência das suas reações. Aí você é o poder do agora, que vai mudando completamente a sua vida também, entende? Mas o meu processo aqui que eu estou vendendo para vocês, é limpar isso em uma hora, essas experiências. Aí você vai ficando cada vez mais presente, cada vez mais consciente, a sua visão de mundo se ampliando. Aí você vai tendo mais responsabilidade das suas decisões, das suas reações. As pessoas em sua volta, um processo de limpeza emocional vai mudar completamente, porque os vínculos que estão entre as pessoas, muitas das vezes, são vínculos negativos. Então, muitas das pessoas vão embora da sua vida porque você libertou por meio do perdão. Tá? É muito mais profundo, tem muito mais informação, mas não consigo falar em poucos minutos nos vídeos para vocês. É uma live de uma hora mesmo, que eu tenho que fazer, entregar para vocês ao vivo. Vou me me organizar e fazer uma live de uma hora para falar mais sobre esses traumas, relacionamentos, os vínculos energéticos que temos uns com os outros, porque as pessoas vêm e nos trazem tantos problemas, sofrimentos, causam dor, decepção, tá bom? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!